O que acontece, quando um dos ministros mais poderosos do país se vê no meio de uma história bem complicada com um banco privado? E não é qualquer história, é uma que envolve um escândalo milionário. Pois é, hoje a gente vai entender essa controvérsia que liga o ministro Alexandre de Moraes ao Banco Master. E olha, as informações que vieram à tona mexeram e muito com as estruturas de poder aqui no Brasil. Então, para a gente entender bem o cenário, a gente tem de um lado o poder judiciário e do outro o mercado financeiro. E os protagonistas são esses aqui. De um lado, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que dispensa apresentações, uma das figuras mais influentes do judiciário. Do outro lado, o Banco Master, uma instituição financeira que vinha crescendo bastante. E é justamente o encontro desses dois mundos que acende um alerta e levantou um monte de perguntas. Bom, vamos começar pelo ponto principal. Seção 1. Um ministro e um banco. E o subtítulo já diz tudo. Uma alegação de intervenção. A acusação é bem direta. Dizem que o ministro Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, para intervir a favor de um banco privado, o Banco Master. Só isso já é o suficiente para a gente parar e pensar. Peraí, como assim? E sabe qual é o nome técnico para isso? Advocacia administrativa. Parece complicado, mas a ideia é simples. É quando alguém usa o prestígio, o poder de um cargo público para dar uma forcinha, para influenciar alguma decisão do governo que beneficia um interesse particular, privado, e é exatamente essa suspeita que está no centro de todo esse caso. Por isso que a história toda é tão explosiva. Certo. Mas aí fica a pergunta, por que esse banco? O que, afinal, ligaria o ministro Moraes ao Banco Master especificamente? Bom, para a gente entender a fundo essa controvérsia, já sabem, A gente precisa seguir o dinheiro. É a pergunta que não quer calar. O que conecta um ministro do Supremo a um banco privado? Que tipo de relação justificaria uma intervenção num nível tão alto, falando direto com o presidente do Banco Central? A resposta, como quase sempre acontece nesses casos, está nos números, nos valores envolvidos. E que números são esses? Bom, se preparem. Segundo o que foi apurado, o Banco Master pagava todo mês uma quantia de R$ 3.600.000. Isso por mês! Era o valor dos honorários para um escritório de advocacia. Mas claro, não era um escritório de advocacia qualquer. Se a gente pegar o contrato todo de 3 anos, o valor total chegava a impressionantes R$ 129 milhões. Uma fortuna. E o escritório? Bom, o escritório em questão pertence a Viviane Barsi de Moraes. Sim, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E aí, pronto, a conexão está feita. Uma conexão financeira, familiar e, claro, multimilionária com o banco que supostamente estava pedindo essa ajudinha. Ok, então a conexão financeira é gigantesca. Mas e as ações? Como teria sido essa intervenção na prática? Vamos para a parte 3. A intervenção do Banco Central. A história fala de uma série de ligações. E não eram ligações para qualquer um, não. O contato teria sido direto com o chefão da principal autoridade monetária do Brasil. Olha só isso. Segundo os relatos, o ministro Moraes ligou para o então presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não uma, não duas, mas pelo menos 4 vezes. 4 ligações para tratar do mesmo assunto, o Banco Master. É uma insistência que, vamos combinar, chama bastante atenção. Mas, afinal, qual era o objetivo? O que ele queria com essas ligações? A ideia era garantir a aprovação para um negócio específico entre o Banco Master e o Banco de Brasília, o BRB. O Master queria comprar uns produtos de investimento do BRB e, para isso acontecer, precisava do ok, da aprovação do Banco Central. Era a pecinha que faltava no quebra-cabeça deles. E bem quando a gente acha que a história é só sobre uma possível influência política, acontece uma virada de roteiro, uma reviravolta daquela, sabe? E é aqui, na parte 4, que tudo muda de figura. O que vem agora coloca um contexto totalmente novo e muda as consequências de tudo o que a gente viu até aqui. E essa reviravolta tem nome. É uma palavra só. Fraude. Exato. O que parecia ser um lobby, uma pressão para aprovar um negócio, na verdade, estava ligado a uma investigação criminal. E não era uma investigação qualquer, era algo em grande escala. O valor da suspeita de fraude era de 12 bilhões de reais. 12 bilhões. O Banco Master estava bem no centro dessa investigação. A acusação era de que eles estavam basicamente fabricando carteiras de crédito para depois repassar para o Banco de Brasília. Sim, o mesmo BRB daquele negócio que precisava da aprovação do Banco Central. Tudo conectado. E aí, vem o momento chave. O presidente do Banco Central,
teria dado um toque no ministro Moraes, avisando da gravidade da situação, da investigação pesada que estava em curso. E o que aconteceu depois? Dizem que, depois dessa revelação, as ligações pararam, na hora. Silício total. E não demorou muito para que o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, fosse preso na Operação Compliance Zero. Ufa! Com tudo isso na mesa, a gente chega na parte 5, as questões éticas e o que fica de tudo isso. Diante de todos esses fatos, quais são as implicações? Né? A análise da fonte que a gente está usando aponta como era de se esperar para sérios questionamentos éticos sobre a conduta do ministro. E a conclusão da análise é bem forte, diz assim: a conduta é, no mínimo, profundamente irregular e eticamente questionável. Ou seja, não importa qual era a intenção, não importa se o negócio foi para frente ou não, o simples fato de intervir por uma empresa que tem laços financeiros tão íntimos com a família já é visto como algo, no mínimo, muito irregular e eticamente bem complicado. E essa análise levanta vários pontos éticos bem graves. Vamos lá. Primeiro, um conflito de interesses que é óbvio, né? Isso acaba lançando uma sombra de dúvida sobre a imparcialidade do judiciário. Segundo ponto, a questão da separação de poderes. E tem mais. O fato de as ligações só pararem depois do aviso sobre a fraude, isso sugere que não houve um cuidado prévio, uma diligência, para saber com quem se estava lidando. E por fim, tudo isso só escancara a necessidade de regras de transparência muito, mas muito mais rigorosas para quem ocupa os cargos mais altos da justiça. No final das contas, esse episódio todo deixa uma reflexão que é inevitável. Fica aquela pergunta, né? Como o judiciário pode manter a confiança do público quando as linhas entre o pessoal e o profissional ficam tão borradas assim? Para que as pessoas continuem acreditando na justiça, a conduta de quem está lá no topo precisa ser impecável, acima de qualquer suspeita. A grande questão que fica no ar é como a gente garante que a balança da justiça não vai pender para o lado errado quando poder, dinheiro e laços de família se misturam de um jeito tão perigoso.